trajetória pessoal e profissional em inspiração e luta. Assistente social dedicada, Andréia Ram construiu sua carreira sempre voltada com o cuidado às pessoas, às famílias e ao fortalecimento da comunidade. Hoje vereadora, ela leva para a política o mesmo compromisso que sempre teve com o social. Mas a sua história vai além. Andréia é mãe de um autista, causa que abraçou com coragem e determinação. Sua vivência pessoal se tornou bandeira de luta e atualmente ela atua fortemente na defesa da inclusão, do respeito e dos direitos das pessoas com deficiência. Eu sou apaixonada em ser assistente social, assim, é uma profissão que eu gosto muito, que para mim é muito gratificante, assim, me formei já há muitos anos, né, eu sou mais de 20 anos já formada, já trabalhei, né, meu primeiro emprego, inclusive, foi num hospital psiquiátrico, no antigo Hospital Filadélfia, que tinha em Marechal Cândido Rondon, e depois disso eu assumi a Secretaria de Assistência Social de Mercedes, com pouca experiência na época, mas assim, com uma vontade enorme de trabalhar, de vir, de aprender, de tentar fazer a diferença, né? Então foi um desafio, foi assim, quando eu fui convidada na época para assumir a Secretaria de Assistência Social lá em 2005, foi um desafio para mim. Eu senti muito medo, sim, né? Por assumir uma pasta, ser gestora de uma política pública, mas eu assumi, vim, né? Encarei esse desafio e, assim, eu aprendi muito de lá para cá, né? O aprendizado que veio junto com essa gestão, com todo esse tempo, essa experiência, assim, são coisas que ninguém tira da gente, né? São coisas, assim, que vai marcando e que só vai fazendo com que a gente, vai moldando a gente, vai fazendo com que a gente cresça cada vez mais, né? E ter essa formação, então, para mim, fez toda a diferença, né? Me possibilitou isso, me possibilitou voltar para Mercedes, porque eu sou nascida aqui em Mercedes, né? Nasci aqui no município de Mercedes, saí para estudar, fui para Toledo fazer faculdade na UniOeste, acabei casando e fui morar em Pato Bragado, mas morei por 2 anos lá e retornei para Mercedes quando eu tive esse convite de assumir aqui a Secretaria de Assistência Social lá em 2005. E permaneci como gestora, então, por 16 anos. Nossa! E depois disso, Andréia, hoje você é concursada? Sim. Na época, então, eu vim como um cargo comissionado, né? Mas a gente começou a fazer os concursos já durante as gestões e eu fiz o concurso também, porque a gente sabe, né? Um funcionário que depois, a política passa, né? O nosso trabalho precisa continuar. Então, eu fiz o concurso e passei. E tanto que por isso hoje eu continuo como assistente social aqui no município de Mercedes, né? Então hoje não sou mais gestora, mas eu sou assistente social, né? Atualmente estou lá na unidade de saúde como assistente social e desenvolvo então só o trabalho de assistente social. Andréia, eu falei antes da questão assim da assistência social hoje ser muito mais demandada, eu diria assim, do que tempos atrás. Existem muitas demandas dessa área que hoje estão em evidência e eu imagino que, de alguma maneira, assim, tornaram, talvez, não que o assistente social não fosse importante, toda a profissão é importante, sim, mas hoje eu vejo que ela tem uma, assim, vamos dizer assim, as pessoas elas olham porque elas precisam cada vez mais. Eu não sei se essa é uma impressão que eu tenho ou se de fato isso acontece na prática. Sim, hoje essa profissão, ela realmente, ela é muito importante na vida das pessoas, né? As questões sociais, elas estão cada vez mais surgindo, né? E as famílias, né? A assistência social trabalha muito com a família, precisando desse apoio, né? Precisando de profissionais que consigam dar direcionamento, consigam muitas vezes orientar, né? E dentro de uma política pública, dar direcionamento, então, para essas famílias. Então, realmente, cada vez mais, né? Surgindo questões. A gente vê hoje muitas situações, por exemplo, como violência contra a mulher, né? Situações de violência contra idoso, criança e adolescência. Então, assim, nós temos N questões, né, que a gente acaba trabalhando. E também trabalha
muito também com a promoção, né? Buscando fortalecer famílias. Então, por isso eu digo que é um trabalho muito gratificante também, porque você acaba entrando, né, nessa família e podendo fazer a diferença, né? Isso é muito bom. André, agora eu quero saber como a assistência social te projetou para a política, se foi a assistência social, Uhum. né? Porque muitas vezes você acaba se destacando na profissão que você exerce, e aí você acaba automaticamente sendo lembrada, né? Muitas vezes a pessoa Uhum. nem quer saber, mas depois acaba aceitando. Como é que foi com você? Você já gostava, já é um pouco relações públicas, e aí a assistência social, talvez a sua passagem, né, como secretária, Uhum. acabou, vamos dizer assim, te impulsionando para esse lado? Eu acho que estar como gestora, né, por 16 anos, acabou sim, né, impulsionando. Aliás, assim, 16 anos não é 1 ano, não foi 2 anos, foram 16 anos, é muito tempo, né? E muito tempo trabalhando com política, né? Então a gente sempre estava junto, sempre estava participando, estando à frente nas eleições também, participando muito ativamente, né? E vivendo muito isso. Eu sempre gostei muito também, sim, de política, mas eu não me vislumbrava alguém que estivesse lá, né, como vereadora ou qualquer outro cargo, né? Eu sempre preferi muito mais os bastidores, né? E eu acho que o que me impulsionou para a política não foi nem tanto a minha profissão. Foi muito uma causa, né, que hoje eu luto muito, uma das causas, né, que eu luto muito, que foi algo que a gente tem, que eu tive então enquanto mãe, né, que é ser mãe de uma criança autista. E isso me fez impulsionar, né, de buscar proporcionar para outras famílias algo que talvez a gente tivesse conseguindo com o nosso filho, que é levar nas terapias, que é ter acesso a muitas coisas que outras famílias não estavam, né? Então, lutar por isso, porque a gente percebe que é um caminho difícil, é um caminho, né, cheio de curvas, um caminho que nós precisamos, assim, ter muitas lutas. Eu brinco muito, assim, que a gente percebe, né, depois de ser mãe de uma criança autista, que a gente sabe que nós temos muitos direitos. Mas também nós sabemos que para a gente ter acesso a esses direitos, nós precisamos lutar ainda mais. Então, assim, o direito deveria ser teu direito, você deveria ter acesso automaticamente, mas não é assim que funciona. A gente precisa lutar muito para ter acesso àquele direito, né? Então, eu acho que entrar na política foi muito mais isso hoje. Então, e ter apoio daí da minha família também, né? Não era algo só por ser, só por estar lá. Não, era um objetivo de vida mesmo, algo por que lutar. Uhum. E quando você, por exemplo, você reconheceu isso em você, de buscar isso, vamos dizer assim, eu tenho, talvez eu tenha acesso a uma informação que muitos não têm, a gente sabe alguns caminhos que algumas pessoas não sabem. Uhum. Você encontrou esse respaldo quando você começou a conversar com mais pessoas sobre isso? E talvez tenha, claro, né, por você ter se colocado nesse propósito de hoje ser uma pessoa, né, ser uma vereadora, com certeza a resposta foi positiva. Mas como é que foi essa caminhada? Você foi encontrando esse respaldo junto à comunidade? Como é que foi essa recepção da causa da Andréia, né, na comunidade, e depois esse salto para, né, de fato, na política com cargo público eletivo? Foi sensacional, porque na campanha eu fui percebendo como as pessoas começaram a dar um apoio a isso, sabe? Como elas começaram a olhar e perceber a importância disso. Então, eu achei sensacional, assim, sabe? A abertura que as pessoas foram me dando. Porque daí, quando obviamente, eu não estava só por uma questão do autismo, mas a questão de todas essas crianças com TDAH também, com TOD, enfim, são todas crianças que precisam de uma atenção especial, né? Então, eu entendo, hoje eu vivo isso, então eu entendo isso, né? Então foi tendo essa identificação. Então foi muito legal, porque as pessoas tiveram todo esse reconhecimento, né? E hoje, assim, eu vejo que é muito, muito importante ter alguém lutando por isso, né? É uma luta,
mesmo, né? Não é fácil, é sempre um passo atrás do outro, mas eu digo que eu posso dar voz, pelo menos dar voz a todas essas pessoas, né? Que legal. Andréia, mulher na política. A mulher na política é importantíssimo. Hoje, aqui no nosso município, nós temos 3 vereadoras, né? E isso é algo que já vem de mais tempo, tendo mulher aqui na política. Já tivemos uma prefeita aqui no nosso município, né? Então, eu vejo assim como importantíssimo ter esse olhar feminino, essa contribuição da mulher também na política, de ter essa sensibilidade para as outras questões, né? Nós não podemos, não que o homem não é sensível, mas o homem tende a ser um pouco mais concreto, né? E a mulher acaba tendo esse olhar, né, diferenciado. Então, por causas, né, importantes, né, que nós precisamos ter. Não só a questão do autismo, vou pegar outras situações importantes, como eu luto muito sobre essa questão da violência contra a mulher, a questão do idoso, questões que são sociais também, tem muito a ver comigo por causa disso, sim, mas são questões importantíssimas, né? Vamos pegar aí a questão do idoso. Os nossos municípios como um todo estão envelhecendo, né? Tá cada vez mais tendo mais idosos. Então nós precisamos pensar em políticas públicas para essa área também. Nós precisamos garantir direitos para eles, né? Tanto que na época que eu estava como gestora, essa era uma preocupação muito grande minha, né? E nós tivemos a felicidade de conseguir o centro-dia aqui para o nosso município. Isso foi um sonho nosso e eu tenho muito orgulho de dizer que foi sim um sonho nosso e que nós conseguimos trazer o centro-dia. Hoje ele está implantado e é só conversar com qualquer idoso que vai lá para saber como eles amam e como é importante para eles ter esse espaço. Andréia, às vezes eu converso com pessoas assim que entraram na política e antes elas exerciam, sei lá, diferentes profissões, né? Por exemplo, o policial militar, ele sonhava em ser vereador e tal, e aí ele sempre dizia assim: como policial eu ajudo de alguma maneira, mas como vereador eu consigo fazer com que as coisas aconteçam. Como é que é isso na Andréia? Com assistência social e agora no cargo de vereadora, querendo ou não, de alguma maneira talvez isso facilite aquilo que está no papel lá na assistência social para que ela de fato aconteça na prática. É mais ou menos por aí o caminho? É mais ou menos, é você ter mais uma via para conseguir garantir direitos, né? É por você poder dar voz àquilo que as pessoas também querem, é porque a gente está lá representando uma população, participando, representando quem acreditou em você e todos os outros também, né? Eu acho que é dar voz, é conseguir garantir ainda mais direitos, porque nós temos mais acesso como vereadores, né? A gente consegue ter mais acesso, consegue ter uma fiscalização mais efetiva e é também o nosso dever fazer isso. Então, com tudo isso, a gente consegue ampliar ainda mais para que a população tenha seus direitos garantidos, né? Andréia, você falou que Mercedes tem, de certa forma, uma cultura. Eu já vejo que Marechal já é um pouco mais difícil. Já tentou muitas vezes eleger mulheres, não conseguiu. Nessa legislatura nós temos 2, né, que estão inclusive na Câmara atuando. Sim. Mas assim, um trabalho que vem só agora que, né, se concretizou. Aqui não, a gente já vê que de fato vem de outras, já teve vereadora, já teve prefeita. Mas assim, como é que é a pessoa, assim, eles entendem a importância, vamos dizer assim, a comunidade, os munícipes, eles ligam muito para esse lado, é legal ter a mulher, ou eles vão muito da pessoa, que, né, muitas vezes, eu gosto de você, mas não me interessa se você é homem ou mulher, né? Eu acredito no que você prega, no que você vende, entre aspas, né, com os teus conceitos para aquilo que você vai atuar enquanto pessoa pública. Como é que é isso em Mercedes? Tem sim a ver a questão da mulher ou eles vão muito mais de acreditar na pessoa, indiferente se é mulher ou homem? Então, uma coisa bem legal assim que eu percebi, e isso foi na campanha eleitoral, é de mulheres dizendo para mim que elas querem votar em uma mulher, que elas querem uma mulher representando, né? Que essa mulher
que eles gostariam. Então, e teve muitas mulheres falando isso. E eu achei muito legal isso, né? De eles priorizarem, porque para a mulher não é fácil você dispor de todo mais um tempo ainda para você ser candidata. O homem, normalmente, ele parece que é muito mais fácil, porque ele sai de casa e vai fazer a campanha dele. A mulher, antes de sair fazer a campanha dela, você deixa tudo organizado, você, né, cuida do teu filho, organiza, por exemplo, eu não parei de levar meu filho para terapia enquanto eu estava na minha campanha política, porque eu não podia deixar, porque ele ia, né, não ia continuar evoluindo. Então, eu não podia deixar de fazer todas as minhas coisas que eu já fazia para fazer uma campanha política. E para o homem, às vezes, acaba sendo muito mais fácil isso tudo, né? Então, eu achei muito legal isso, esse reconhecimento dessas mulheres, né? De querer votar mesmo em mulher. É claro que talvez não seja a maioria, mas já está tendo essa mudança aí, já está tendo essa visão diferente. Andréia, apesar de toda a tua experiência e vivência na política, é o seu primeiro mandato como vereadora. Como é que está sendo atuar na Casa de Leis? Olha, é desafiador, né? Porque nós precisamos buscar muitas informações, né? Ser vereador, por ser vereador, não faz o meu perfil, né? Então, assim, eu acho que um vereador, ele precisa buscar as informações, precisa se inteirar, precisa estudar. Então, isso tudo é desafiador, porque nós precisamos encontrar, sim, um tempo para se dedicar a tudo isso, né? Como fazer a fiscalização, fazer de fato uma fiscalização, né? Então nós precisamos, assim, várias atribuições muito importantes e assim, passar para a população também entender que a função do vereador não é executar, né? Nós estamos aqui, nós propomos, somos sim os representantes do povo, a gente traz indicações, traz situações do cotidiano das pessoas que é importante talvez pensar isso como uma política pública, mas a nossa função não é executar, e sim propor, e sim fazer a fiscalização, então, do setor da gestão pública, né? Mas é desafiador, porque nós precisamos nos dedicar, né? Se dedicar a tudo isso, essa dedicação precisa de tempo, precisa de estar sempre a postos também para a população. Então, é muito tempo envolvido, é muito tempo dedicado, mas, ao mesmo tempo, é muito satisfatório, né? Saber que a população acredita em você, que a população está esperando que você faça o seu papel. Então, isso tudo é muito gratificante. Está gostando bastante, então? Estou gostando bastante. Além da gente desempenhar um papel na sociedade, profissionalmente falando, enfim, até, né, na questão pública, como você, a gente precisa ter uma base muito firme para a gente estar bem, para a gente conseguir desempenhar tudo aquilo que nos compete, eu diria assim. Sim. Como é que é você com a sua família? Você falou que você teve o apoio, né, para quando você pensou na questão política. E como é que é isso no dia a dia, na prática? A gente sabe que a pessoa, o vereador, ele é muito requisitado. Em todos os momentos e todos os dias a gente tem acontecimento em qualquer município, muitas vezes fora dele, às vezes precisa representar o município fora. Então, e a gente como mulher sabe como é que é essa luta diária, né, de quanto mãe e tudo mais. Como é que é isso na tua vida? A presença da tua família, o apoio, para que você também esteja ali como vereadora firme e forte todos os dias. Sim. Eu sou muito família, né? Então eu sempre priorizei muito a família, sempre. Eu sou assim, né? Eu priorizo muito a minha família. Então ter o apoio deles para o que eu vou fazer é essencial, né? Então eu nem iria para a política se eu não tivesse o apoio deles, né? Principalmente então a minha filha, né, que já tem 15 anos, do meu marido, né, minha mãe. Isso é muito importante, né? Da minha família como um todo, meus irmãos. Isso foi muito importante para mim, né? Mas principalmente aqui dentro da minha casa,
né? Quem convive comigo aqui. Se eles não entendessem, se eles não tivessem comigo, me apoiando e entendendo que essa causa, né, que eu defendo, o que eu quero, qual é o meu objetivo com tudo isso, se eles não entendessem isso, para mim também não faria sentido, né? E aí também, se você for lutar, né, ah, não, mas eu quero, e mesmo que eles não entendam, ficaria muito pesado, porque já é muito pesado, eu vejo, para a mulher, né, com toda essa jornada dupla, tripla que nós temos, né? Porque a gente não é só a vereadora, né? Eu não sou só a Andréia vereadora, eu sou a Andréia mãe de uma criança típica, mãe da Júlia, né? Eu sou a esposa do Kleber, eu sou a assistente social aqui do município, né? Que trabalha na unidade de saúde, e sou a vereadora também, e sou a dona de casa também, né? Que tenho que dar conta também de todas as questões, de toda a organização. Então, assim, são realmente muitas funções, muitas coisas que nós precisamos organizar, e se nós não tivermos o apoio, eu acredito que a gente não consegue ir adiante. Então, esse apoio eu acho que é fundamental, e eu sou muito família, né? Estou casada já há esse ano, 25 anos casada, e claro, dificuldades, né? A gente todos têm nas suas famílias, mas é importante a gente sempre estar consolidando, né, o diálogo, o respeito. Sempre digo que isso tudo é muito importante. Uhum. Se você for falar de todos esses papéis que você citou, Andréia vereadora, Andréia mãe, Andréia dona de casa, Andréia assistente, o que mais te toca? Assim, claro, vamos dizer assim, cada lado toca de alguma maneira, mas tem um que te toca mais? Ah, é muito assim, eu amo ser mãe, né? É maravilhoso. Mas eu amo trabalhar fora também, né? Para mim é muito importante isso. Para mim é muito, dá uma satisfação muito grande estar trabalhando. Eu acho que essa função de você poder auxiliar, poder fazer a diferença é muito importante, né? Então, assim, são momentos diferentes, né? Eu não preciso deixar de amar um para amar o outro também, é claro. Mas acho que tudo me toca da mesma forma. Mas eu acho que ser mãe sempre é algo assim que transcende, né? E quando a gente tem na nossa vida uma questão, né, que nem nós temos do João Pedro, que é uma criança autista, eu sempre digo assim que tudo isso veio para que a gente aprendesse ainda mais. Eu e meu esposo estávamos falando esses dias atrás de como a gente se tornou pessoas melhores. Que hoje nós somos pessoas melhores depois de um diagnóstico, porque nós conseguimos entender muito mais o que é ter uma pessoa com deficiência na sua casa, na sua vida, né? Isso faz toda a diferença, e poder ajudar as outras pessoas também faz toda a diferença, com certeza. André, eu vejo muito em você, assim, quando você fala, quando, assim, uma mulher de presença, uma mulher, assim, uma mulher que não se aquieta, que, assim, tem uma presença firme na luta daquilo que, vamos dizer assim, aquilo que você está dentro dos teus princípios, acredito que, né, que está dentro dos teus princípios. Como é que você define a Andréia, assim? Eu vejo, assim, né, é uma mulher cheia de garra, assim, cheia de energia, mas é isso, né, o que eu vejo. Como é que é a Andréia, né, a Andréia pela Andréia? Eu acho que eu sou muito lutadora, assim, né? Busco muito. Nem sempre é fácil estar nesse papel, né? Que é quando a gente precisa lutar, e às vezes isso cansa, sim, mas eu sou, sim, de correr atrás e de que quando eu acredito naquilo e quando eu tenho conhecimento daquilo, eu sempre digo que é isso, né? Vai ter que discutir comigo, então, de igual para igual, né? Porque se eu também busquei, se eu entendo disso, então nós vamos ter que falar de igual para igual, no mínimo, né? E eu tenho muito isso, assim, de levantar minha cabeça e dizer que vamos seguir em frente, vamos lutar, e que, né, a gente não tem que deixar com que os outros também pisem na gente, e não é isso, e também não devemos, né, pisar, obviamente, mas a gente precisa levantar a cabeça e continuar, né, mas de cabeça erguida. Andréia, nessa tua trajetória de 20 anos, você já falou que está formada, teve alguma situação, sei lá, algum fato
nessa tua caminhada quanto assistente social que te marcou assim de um jeito que você sempre que você lembra, que você faz um resgate aí na tua memória, você sempre lembra daquele fato, daquela situação e que talvez até tenha feito com que você pense assim, puxa, acho que realmente assistência social era algo para mim, era comigo mesmo, né? Aham. Tem isso, muitas vezes tem, às vezes não tem, né? Isso é normal. Tem sim, Ana, porque assim, na assistência social, que eu te falei, a gente trabalha muito com família, né? E eu trabalhei no CREAS por um bom tempo, um lugar que também eu gosto muito, né, desse espaço. E lá a gente trabalha muito a questões de violência. Então, lá, quando nós trabalhávamos de violência com criança, é algo que marca demais, né? E às vezes trabalhar assim, com essas situações de às vezes as crianças que precisam ser tiradas das suas famílias e nós precisamos trabalhar com essas famílias, né? É tudo muito difícil, ainda mais quando a gente é mãe, né? A gente acaba tendo um olhar um pouco mais assim, ai meu Deus, né? Mas e será? Essa criança está sofrendo. Então, assim, isso tudo marca. Então, inclusive, recentemente, eu já estou na saúde agora um bom tempo, mas recentemente uma família aqui do município de Mercedes me entregou um presente da época que eu atuava no CREAS, me agradecendo e agradecendo por tudo. Foi uma coisa tão linda. Isso são coisas assim que marcam a gente, né? Uma família que conseguiu adotar crianças. Então, assim, eu digo, olha, são ações assim que a gente vê que vale a pena o trabalho da gente, né? Fazer com amor, né? Fazer com dedicação, porque são, às vezes, a gente tá aqui no município, a gente não tem hora, muitas vezes, não tem feriado, não tem momento, a gente vai, a gente auxilia, e isso tudo, um dia chega a recompensa, né? Isso é muito gostoso. Com tanto tempo na política, por mais que você viveu muitos anos nos bastidores, participando ativamente, mas nos bastidores, e agora você envolvida diretamente. Você falou que está gostando, que está sendo uma experiência muito interessante, e a gente às vezes escuta, né, esse incentivo da mulher cada vez se envolver mais. E o que a gente pode esperar da Andréia no futuro, politicamente falando? Então, eu aprendi uma coisa que a gente não pode dizer nunca, né? Eu aprendi isso até com essa questão de vereadora. Eu sempre gostei muito de ficar lá atrás, nos bastidores, e de repente estava a Andréia sendo candidata a vereadora. Mas hoje não é uma pretensão da Andréia, né? Estou muito dedicada à vereança, quero estar me dedicando muito nesse mandato a isso. E o futuro também a Deus pertence, né? Mas hoje, nesse momento, não é um objetivo meu pensar aí futuramente em algo maior. E assim encerramos mais um programa Elas por Elas, hoje com a participação da vereadora de Mercedes, Andréia Ram. Uma mulher que faz da vida pública e da maternidade um exemplo de amor e propósito.